Olá, seja bem-vindo ao programa Educação em Pauta. No programa de hoje nós vamos conversar com Silvio Tavares. Ele é pesquisador e engenheiro da Embrapa Solos e foi um dos editores de um livro que trabalha na área da bioenergia no Rio Grande do Norte. Nós vamos conversar agora sobre o projeto Caatinga Viva. Silvio, seja bem-vindo ao programa Educação em Pauta. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Estamos aqui para darmos uma conversa sobre o projeto, sobre o livro. Estamos aqui à disposição. Silvio, vamos conversar sobre o projeto Caatinga Viva, né, que já participou de um edital desde 2010, junto com a Petrobras, IFRN e outras instâncias, ONG também, né, está atuando nessa área de combustíveis, bioenergia, né, no Rio Grande do Norte, contribuindo significativamente para o nosso estado. Mas eu quero fazer essa pergunta primeira sobre o projeto. Como é que começou esse projeto e que ele foi estruturado aqui no nosso estado? Esse projeto ele começou em 2010, né, a Petrobras, que antigamente era só Petrobras Ambiental, né, tinha vários setores de fomento a projetos no Brasil. O Petrobras Ambiental, o Petrobras Social e o Petrobras Cultural. Hoje, né, isso tudo está mesclado num corpo só dentro da Petrobras, que eles chamam Petrobras Socioambiental. Mas na época eram segregados, né, por assuntos, por temáticas. E na época ainda era o Petrobras Ambiental, lançou um edital em 2010 e nós vimos no edital a possibilidade de colocar um grande projeto para o Estado, que a gente tinha uma visão aqui em relação à questão da bioenergia, né? No Estado é um Estado extremamente carente, não, com questões de uso de ésteres, né? de material de madeira que vem da Caatinga, de lenha e carvão que vem da Caatinga, e nós vislumbramos no projeto Petrobras, nesse edital do Petrobras Ambiental, uma grande oportunidade de concorrermos. Então, visa, né, trabalhar na contramão do processo de desertificação e da queima da madeira. Na contramão. Não é isso? O projeto Petrobras Ambiental em si, ele visa a mitigação de emissões de carbono, né, e recuperação de áreas degradadas no Brasil inteiro. No nosso caso, a gente viu que o Parque Industrial do Rio Grande do Norte, ele é extremamente dependente, né, de matriz energética da floresta, no caso da Caatinga, do bioma Caatinga. Para você ter uma ideia, 35%, né, do Parque Industrial do Rio Grande do Norte usa, né, diretamente lenha ou carvão nas suas atividades fabris. Né? E como um todo, 30% da matriz energética do Rio Grande do Norte dependem, né, fazem parte desse material, desse combustível, né, que não deve ser um combustível. E esse uso intensivo, tá? Ele é o responsável, um dos grandes responsáveis, né, junto com a questão da pecuária, da criação, né, de bovinos, de caprinos e ovinos, né, e outras pequenas atividades, é responsável pela questão do desmatamento do bioma Caatinga, né, do semiárido nordestino, principalmente aqui no estado. Então, a gente está com processos aumentando de desertificação no estado, né, através do uso indiscriminado dessa madeira. Então, com o projeto, nós viramos esse projeto inverter essa lógica, né? Porque realmente, se for observar, no nosso estado, ainda como um estado ainda relativamente pobre, né, se comparar ao nível da federação como um todo, nós observamos que o uso é muito grande na matriz energética do estado. O uso é muito grande no parque fabril do estado. Então é o seguinte, você tem dois caminhos a seguir. Ou você segue o caminho do proíbe tudo para, né, multa, e recompõe a mata. E proporciona, né, o né, plantio, por exemplo, né? Trabalhar de uma certa forma que convencionalmente o pessoal não atua, que é na tentativa de trabalhar, né, junto à desertificação, desmatamento, querendo proporcionar o plantio. É mais ou menos por aí? Que nós temos existem duas linhas a seguir. Né? Uma linha exatamente essa de você revegetar aquilo que foi devastado, né? E também multar, né, coibir a evolução dessa desertificação, fiscalizar e tudo, né? E o outro caminho é você criar alternativas, né, para esse desmatamento e para essa recomposição. Nós visualizamos no projeto, né, inverter essa lógica. Eu acho que esse projeto ele foi realmente o primeiro lugar, né, na época, nesse edital, por essa ideia de reverter a lógica vigente na época, né? Que todo mundo só falava nisso. Vamos revegetar, revegetar. O revegetamento é muito bom, funciona em alguns biomas brasileiros, né? Mas nós temos sérias restrições no bioma Caatinga. Por quê? Simplesmente pelo seguinte, questão climática.
né? O Brasil todo, tirando o polígono das secas, tirando o semiárido, você tem relativas chuvas abundantes durante todo o período do ano, diminuindo um pouco só no período do inverno. No semiárido nordestino, na maior parte do Nordeste, não. Você tem, né, a coisa atípica é você ter chuvas, né, em quantidade suficiente e bem distribuída ao longo do ano, e todos os anos também acontecendo isso aí. Então, quando eu digo que o reflorestamento no Nordeste tem que se pensar duas vezes, porque, primeiro, ele é muito caro, né? Em média, 1 hectare hoje, para revegetar, custa em média 16, 17 mil reais. Porque no Nordeste, além de você revegetar, você tem que cercar toda essa área, porque você tem criações extensivas muito grandes. E proporcionar também a própria água em períodos de seca, não é isso? Exatamente. Você tem a criação de bovinos, caprinos, tudo, então você tem que ter uma cerca muito bem informada, né, e é muito caro isso, né, com 5, 6, 10 fiadas, né, para evitar, né, principalmente o caprino, né, que ele tem uma facilidade muito grande de adentrar, né, os terrenos, se não matar as mudas que você revegetou. Então, o projeto em si ele sai muito caro para a revegetação, que você tem que cercar toda a área e impedir, né, a penetração de algum animal, né, para comer esse seu reflorestamento. No projeto, então, consta toda essa argumentação, essa justificativa? O projeto consta, a gente mostra que isso é caro, né? E um segundo fator muito importante também, né? Para você ter sucesso em revegetação no Nordeste, né, você tem que ter no mínimo 2 a 3 anos bom de chuva, né, que o pessoal chama aqui de inverno, né, bom de precipitação, né, e a gente não vê acontecer isso com frequência, não é porque agora está em aquecimento global, ou isso ou aquilo e tal, mudanças climáticas. Sempre foi assim, o Nordeste nunca teve, né, seguidos anos de boa precipitação e na época certa, né. Então a seca no Nordeste, desde que Dom Pedro estabeleceu o Império no Brasil, é conhecida, se tem obras contra as secas e tudo. Então não é uma normalidade. Situação natural, né? É uma situação natural. Não existe nada que venha agravar, né, a seca em si, né, ou a mitigar isso aí. Então fica muito caro e você tem que ter uma precipitação muito grande. Então, se você não conseguir implementar esse reflorestamento, você tem que lançar mão então de irrigação artificial. Né, irrigar frequentemente, muda e tal, e isso encarece muito e tal. Fora também essa questão de, quando você tem, né, um ambiente extremamente seco, seu gado passando fome, e você olha ali, né, árvores crescendo e tudo e tal, seria, teoricamente, potencialmente alimentos para o seu rebanho, geralmente há problemas realmente de invasão de propriedade, corte de cerca, de arame e tal, para o gado adentrar e comer isso aí. Então, assim, é muito difícil, né, em suma, você revegetar, né, em grandes áreas, grandes dimensões. Lógico que não estou falando com isso que não tem que revegetar, tem sim que proteger nascentes de água, tem que proteger matas ciliares e tudo. O que eu estou dizendo é que você trabalhar em cima de grandes áreas do Nordeste, principalmente nos chamados pavimentos desérticos, custa muito, é um preço absurdo e realmente não se tem recursos para isso, né, para revegetar e tal. E também, né, a certeza que isso aí, que esse reflorestamento vai ter isso. Tá? Então o projeto ele inverteu essa lógica, né? Disse o seguinte: não, nós não queremos que o projeto revegetar 100, 200, 300 mil hectares, não queremos que nós queremos estudar uma forma de biomassa, uma forma de alguma alternativa energética, né, para evitar o uso dessa lenha, então, desse carvão. Foi estudado o contexto local, a realidade e a necessidade de se criar, né, esse projeto, que inclusive ganhou no edital em primeiro lugar de 956 projetos, né, 44 foram selecionados nesse edital da Petrobras de 2010. Efetivamente, como esse projeto, no dia a dia, ele está proporcionando, né, a mudança no local? Esse projeto ele teve 3 grandes vertentes, né? A grande vertente dele, e a coisa que mais realmente vai ficar para o futuro, foi a construção dessa fábrica de briquetes no Instituto Federal de Ipanguaçu, no campus de Ipanguaçu. Então esse foi praticamente 1/3 do projeto, dos recursos do projeto, os adivinhos do projeto, foram usados na construção dessa fábrica, né? E pelo próprio seu ambiente fabril, pelas suas máquinas e tudo, a gente espera uma duração no mínimo de 10 a 12 anos, que é a vida útil de projetos que você coloca de máquinas de depreciação. Então esse foi, eu acho que a grande herança que vai ficar do projeto para o Rio Grande do Norte, tá? E para o Instituto principalmente. Tá? Outra grande vertente foi a questão da educação ambiental,
que não adianta a gente tentar, né, fazer várias frentes, abrir várias frentes, né, de combate à desertificação, de combate ao uso da lei ilegal e tudo, se você não educa, né, e principalmente educação de base, né, a criança e tal. Então o projeto também teve recursos alocados para a educação ambiental para essas crianças da região, nas escolas públicas. Né. Foram dados cursos para 10 mil crianças nos 9 municípios que o projeto atua. Né. O projeto atua desde o Baixo Sul, desde a barragem Armando Ribeiro, né, a Jusante. Né? Então, todos os municípios da barragem até a foz do rio, com desembogadura com o mar, né, o projeto abrangeu os municípios limites com o Rio Açu. Então, foi Itajá, Açu, Ipanguaçu, Afonso Bezerra, que pega um pedaço também, Alto do Rodrigues, Macau, Porto do Mango, Carnaubais, né, e Pendências. Então, esses 9 municípios foram agraciados. Desses 9 municípios, para você ter uma ideia, foram dado curso de educação ambiental para 10 mil crianças das escolas, né, da região. Né? Foram treinados também, né, mais de quase 500 professores da rede estadual e municipal de ensino. E foi dado um curso de meio ambiente, de engenharia ambiental, né, a 50 pessoas, técnicos e pessoas da região. Então, nessa vertente da educação, né, foi dado em todos os níveis, no nível básico, que foi a grande quantidade, né, nos formadores desse nível básico, dos professores, e nos técnicos que atuam na região. E a terceira grande vertente do projeto foi a atuação, aí teve a participação mais efetiva da Embrapa, né, a atuação de pesquisas, né, de plantas, pesquisas de espécies vegetais e de manejo e de todo o diagnóstico da região junto com o IFRN, né, para a questão de a gente criar realmente as alternativas e dar segurança de biomassa, dar segurança, né, de saber que essa fábrica funcionaria, que essa fábrica tem potencial, tem consumidores, né, que a fábrica tem biomassa em quantidade suficiente para abastecê-la, né. Por fim, ou seja, criar através de pesquisa, através de diagnóstico, né, um embrião, né, um zigoto, qualquer nome que se dê, a criação de um cluster, né, de um APL, como o pessoal chama muito aqui, mais APL, né, que é um arranjo produtivo local, né, que através dessa fábrica fomente, tá, uma criação de outras fábricas na região e você cria um cluster, né, um APL de biocombustível energético. Eu vou interromper a sua resposta. Né? Como é que funciona essa parceria, essa realização? Esse projeto, na verdade, ele teve como preposto um organismo do terceiro setor, que foi uma ONG, a Carnaúba Viva, e contamos com 4 parceiros, né, Embrapa Solos, lá do Rio de Janeiro, ao Instituto Federal da Educação, aqui, o Campus Natal e Campus Ipanguaçu, tá? A Companhia de Águas e Esgotos, a CAERN, e a Associação Norte-Rio-Grandense de Engenheiros Agrônomos, também, tá? Então, esses 5 parceiros foram os responsáveis por diversas ações nessas 3 grandes vertentes que a gente conversou no bloco anterior sobre, né, do projeto que nós atuamos. Tá? Então, assim, esse projeto, a parte de educação ambiental ficou mais com a responsabilidade da educação de base da ONG, Carnaúba Viva, né, a parte profissional da Embrapa junto com a ANEA, tá? E a CAERN entrou mais na participação de estudos técnicos sobre reuso de água, né, residuária para a produção de plantas, né, de espécies florestais bioenergéticas para a produção de biocombustível sólido. Voltando para a fábrica está localizada no próprio campi do Instituto. Né? Como é que ela vem contribuindo na região? Então, a fábrica ela foi construída... Fábrica de briquete, né? Fábrica de briquetes. Né? Ela é, como eu falei, um grande corpo do projeto, a grande herança que vai ficar o projeto, né, para o futuro. Ela foi construída dentro do campus do Instituto Federal de Ipanguaçu, tá? E ela está totalmente montada, totalmente testada, né, como a gente chama no Já termo, está funcionando. Com o termo, né, de engenharia, está totalmente azeitada. Tá? Ela não está ainda funcionando a pleno vapor, pelo seguinte, a fábrica foi construída, né, o terreno foi aterrado, foi toda aquela parte de engenharia de construção, construído galpões, construídos silos, né, colocadas máquinas, esse material todo veio, né, 4 carretas de Santa Catarina do fabricante, né, uma fábrica relativamente grande, tá? E ela está totalmente pronta. Agora ela vai passar para o segundo estágio. Então, como o projeto está encerrando, então a Petrobras fez então a distribuição patrimonial dos bens adquiridos pelos projetos, né? Material de laboratório para a Embrapa, a fábrica para o Instituto Federal, né? Algumas viaturas foram compradas, né, para a ANEA e para a ONG Carnaúba Viva. Então a fábrica hoje ela pertence de fato e de direito ao Instituto Federal.
Então ela está pronta, azeitada, tá? E agora vai partir para um segundo momento. Então assim que acabar o projeto, né, vai ser aberta uma licitação pública, tá, de uso dessa fábrica. Então essa fábrica ela vai ser ou incubada por alguma empresa, ou vai ser então colocado algum arranjo institucional, né, para ser tocada por terceiros, né? Não é objeto, não é intuito, não é objeto do Instituto, não faz parte da missão do Instituto tocar a fábrica de briquetes ou qualquer fábrica que seja. Então ela está dentro do Instituto, né, vai ser aberto um edital e vai vir alguma organização, algum empresário tal que vai gerir essa fábrica por dentro. Né, porque ela tem dois objetivos grandes, essa fábrica, para o futuro. É o objetivo de geração de emprego, que é pouco, geração de emprego em si só para a fábrica em si, que são 5 funcionários apenas. Né? E o principal é a geração de renda. Aí sim, é a renda com essa biomassa na região. Pequenos extrativistas, pequenos produtores, esses sim serão as pessoas que irão vender biomassa para serem processadas na fábrica. Então como vai ser essa relação que você vem falando na prática mesmo, entre agricultores, sociedade civil e a fábrica? Essa fábrica ela teve esse intuito, né, de realmente duas grandes vertentes. Gerar emprego e principalmente gerar renda. Emprego relativamente é pouco, porque a fábrica em si baixa 5 funcionários para tocar todo o processo fabril. É muita coisa automatizada, né? E tudo, então, a geração de emprego na fábrica em si é pouca. O grande contexto é a geração de renda, né? Nós temos o principal biomassa que foi planejada para essa fábrica é a palha de carnaúba. Né, que é uma palha oriunda da atividade extrativista, né, no caso do extrativismo da cera de carnaúba, e ele é um resíduo dessa atividade. Você está falando de uma das matérias-primas. Uma das matérias-primas. É bom informar ao telespectador que a fabricação do briquete ele faz parte disso, né? Folhas, resíduos. Qualquer resíduo Fala um pouquinho orgânico, do que é o produto da fábrica, depois a gente volta para falar sobre. Qualquer produto orgânico, né? Poda de árvores, de cidades, né? Desde que ele tenha uma característica não de contaminação e uma característica mais ou menos homogênea, que você não pode também pegar coisas muito heterogêneas, é passível de briquetagem. Né? Ou seja, então o briquete nada mais, nada menos é do que você pegar matéria orgânica diversa, moer essa matéria orgânica e imprensar essa matéria orgânica, que a gente chama de densificar. Então é um biocombustível densificado. Tá? Então você junta essa matéria orgânica e você gera então, né, essa lenha ecológica, que chama em muitos lugares de lenha ecológica. Então ele é uma matéria orgânica que está dispersa, você aglutina ela e você prensa ela através, né, realmente dessa máquina briquetadora, que ela imprensa isso com um torque muito grande. E o objetivo é que a sociedade deixe de utilizar madeira mesmo, desmatando para usar o briquete. E o objetivo é o quê? Você dá também uma alternativa energética, né? Porque o uso de lenha, desde que o homem é homem, né, na história da humanidade, ele usa a lenha. Ele usa e vai continuar usando por muito tempo. Isso não é o problema você usar a lenha. A natureza está aí, a gente tem que usar os recursos naturais, mas o quê? Com sustentabilidade, com responsabilidade. Então, assim, o problema da região é que as pessoas, as indústrias ceramistas, as padarias, usam muita lenha, né? E esse bioma, a caatinga, para ele ter, né, um tempo de recuperação para fornecer na mesma área de novo, dura de 15 a 20 anos. Então você está com a demanda maior do que a oferta da região. Então o que a gente está propondo é o quê? É uma alternativa a essa lenha, que é exatamente esse material orgânico densificado. E como é que vai ser então esse fluxo da sociedade? E esse material nessa fábrica em si, nós levantamos, né, toda a potencialidade da região. A grande potencialidade da região, nós temos a palha de carnaúba, que é esse produto, né, que sobra na estação da carnaúba, né, e tem matéria suficiente num raio próximo de 50 quilômetros de você abastecer 5 a 6 fábricas dessa nesse porte. Né? Então, assim, a biomassa, quanto mais barata e mais próxima você tiver da fábrica, melhor, mais viável economicamente é. Tá? Então, primeiro, você tem essa oportunidade lá na região. E você pode ter uso também de outras matérias-primas, né, outras biomassas. Tá? Então, a geração de renda, ela parte do quê? Hoje, o extrativista, o pequeno produtor, o assentado rural da região, tudo, ele tem essa biomassa, né, tem muito pouco uso, né, o pessoal da fruticultura usa um pouco, que é para cobertura morta, para mulch, né, mas esse material fica jogado no campo. Então, nós estamos criando um valor, agregando um valor a esse produto, que não tem valor nenhum, e estamos tentando trazer esse material para ser briquetado na fábrica. E como é que vai atuar isso aí? Nós esperamos que, fora a porteira da fábrica, né, nós esperamos que
os agricultores, através das suas associações, através, né, de organizações não governamentais, de cooperativa e tal, eles se unam e se usem, né, a gente já tem promessas, né, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, que todos esses municípios ao redor, eles têm o que a gente chama de patrulha mecanizada, né, tem reta escavadeira, tem caminhão, tem tudo. Use um pouco essa estrutura social, né, para pegar esse material e levar para a fábrica, né, como esse material e levar para a fábrica. Né. Esse combustível, no caso da biomassa da palha de carnaúba, ela é um combustível excelente. Já foram feitos testes na Embrapa Solos, na Embrapa Agroenergia em Brasília e na Embrapa Colombo Floresta. É um material maravilhoso para briquetar. Os briquetes saem de excelente qualidade. Ele é um material que 80% nós estamos na proximidade a 50 quilômetros. Então ele é altamente viável para trazer. Né? Esse projeto, né, ele produziu e até um significativo trabalho, né, porque não só está em loco ou realizar uma atividade, mas também como isso pode proporcionar o conhecimento, a memória ou via de retorno à própria sociedade. Esse livro, no qual o senhor foi editor técnico, Biocombustíveis Sólidos, Fontes Energéticas Alternativas, visando a recuperação de áreas degradadas e a conservação do bioma caatinga, né? Ele conta um pouco disso que a gente vem conversando, né? São 20 autores. Como foi a organização desse trabalho? Então, esse livro é mais um dos resultados, né? Que no caso ficou sob a responsabilidade da Embrapa. Como nós falamos, nós tivemos educação ambiental de base, né, do pessoal do nível médio, professores e pessoal do nível superior. Então, na verdade, esse livro ele sistematiza tudo isso aí. Esse livro ele é composto de 13 capítulos. Ele vai desde, né, informações sobre a economia como um todo, né, mais ou menos situando o leitor, né, como é que é a economia de escala e tudo que é necessário para as pessoas entenderem, e parte do diagnóstico todo real feito na região, né, com a grande participação aqui do Instituto Federal do Campus Natal. Né? Ou seja, ele parte de uma condição de você entender um pouco da economia, como é que funciona a economia, né? Como é que se forma um cluster de qualquer natureza, ou um APL, um arranjo produtivo local, né? Como é que se forma uma empresa, como é que você tem que levar em consideração, né, no plano de negócio. Então, tudo isso aí está o pessoal da AGN, né, que é a Agência de Fomento aqui do Rio Grande do Norte. Nós tivemos a feliz satisfação de tê-los como autores do livro, né, o pessoal do SEBRAE do Rio Grande do Norte. Tá? E depois parte, então, para a parte técnica. Né? Então foi feito todo um diagnóstico na região, com a participação muito grande aqui do IF, tá? Que hoje, o que se tem nesse livro, esse livro é um livro publicado esse ano aí, foi lançado ontem, né? O que se tem hoje da realidade ambiental e econômica, a mais atual e a mais completa está nesse livro. Né? Porque não é desmerecendo nenhum trabalho de IBGE ou de qualquer outro órgão que pesquisa a região, mas eles trabalham com amostragem, né? Eles trabalham com o percentual da coisa. Esse livro não, ao contrário, ele foi diagnosticado 100%, foi percorrido, foi entrevistado, foi visto. Tudo que está aí foi visto em 100% das olarias, 100% das panificadoras, todos os parâmetros que estão aí foram pesquisados em loco, em campo, nos 9 municípios da abrangência do projeto, 100% estão retratados aí. Então ele não é uma amostragem, ele é uma totalidade. É como se fosse um estudo de caso, exatamente, case o diagnóstico, é o diagnóstico hoje, ambiental, né, e econômico do Vale do Açu, da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, até a sua foz de 9 municípios. O mais completo está nesse livro. Né? E no segundo momento nós tivemos a colaboração de 7 autores do CETEGAS, do Senai CETEGAS aqui do Estado, que é uma organização fantástica nessa parte de energia, tá? Onde a gente trabalhou toda essa parte técnica de fornos, né, de diagnóstico das cerâmicas na região, né, do diagnóstico técnico. Então nós tivemos a felicidade nessa obra de abranger desde, né, como você criar uma empresa, entender o mecanismo, né, a toda a parte do diagnóstico ambiental e social da região e econômica, né, a parte técnica, e a gente finaliza com um estudo de 2 casos. Né? Um dessa fábrica em si, a fábrica foi montada no Instituto, né, que teve o fomento da Petrobras, né, toda ela fomentada, toda ela paga pela Petrobras, e também com um grande aporte do Instituto Federal, tá, do Rio Grande do Norte. Então, nós fizemos todo um plano de negócio, todo um estudo econômico, ambiental e de toda a situação
né, dessa fábrica com recursos públicos, né, e colocamos também um exemplo de outra fábrica que seria com recursos particulares. Então o leitor... fábrica que existe, não? Não, uma fábrica que o objetivo do projeto e do livro é fomentar o interesse que se crie esse APL, esse cluster energético na região. Porque a região lá tem potencialidades, né, para 10, 20 fábricas dessa, né? Não só para atender o Parque Cerâmico, como também atender, né, os municípios próximos que demandam muito, né? Lenha, que é Mossoró, né, até mesmo a capital aqui em Natal. Depois da implantação da fábrica, o senhor falou na entrevista que ainda não está de fato produzindo, né? Como é que vai ser esse acompanhamento? Né? Ainda vai existir uma espécie de acompanhamento? Fica a cargo do Instituto? A fábrica hoje ela é um bem patrimonial do Instituto Federal, né, no caso do campus de Ipanguaçu. Agora, o segundo momento, né, quem for incubar essa fábrica ou quem for gerenciar essa fábrica tem obrigações contratuais, junto com esse edital, de abrir a fábrica para duas coisas. Para pesquisas, né, porque a pesquisa em si ela não para aqui. Né, nós trabalhamos já vários blends, várias misturas, né, de potenciais biomassas para a produção de briquetes, né, para pesquisa contínua e ininterrupta para o Instituto Federal de Ipanguaçu e para todos os institutos, né, no caso do Rio Grande do Norte, para os 17 ou para o Nordeste inteiro, né, e também para aulas, para a formação de alunos também. Então, quem for gerenciar essa fábrica vai ter em contrato, né, ele vai disponibilizar a fábrica para estudos de matérias-primas, para estudos técnico-científicos e também para aulas que vão ser dadas na região. Silvio, muito obrigado pela sua entrevista. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas acho que a gente pode conversar a partir dessa perspectiva desse projeto que vem contribuindo no Rio Grande do Norte e visa, como o senhor bem disse, também continuar a contribuir. Você, telespectador, muito obrigado pela audiência. No próximo sábado a gente volta com mais um programa Educação em Pauta. Até lá. Tchau.